O meu nome é Ana Paula Gomes e eu estou compartilhando com você que tem me ouvido os livros de Ruth e hoje nós iremos ler o capítulo 3. Vamos lá? Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro onde fiques bem? Ora, não é Boaz, com cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos. Então desce à eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: Tudo o que me disseres farei. Então desceu à eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente, sentou e viu uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou ele: Quem és tu? Disse ela: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não fostes atrás dos jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Embora seja verdade que eu sou resgatador, há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e pela manhã, se ele te resgatar, bem está. Mas se não te quiser resgatar, tão certo como vive o Senhor, eu te resgatarei. Deita-te aqui até pela manhã. Assim ela ficou deitada a seus pés até pela manhã, mas levantou-se antes que pudesse ser reconhecida, pois disse Boaz: Não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele lhe mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs às costas. Então ela entrou na cidade. Quando Ruth chegou à sua sogra, Noemi lhe perguntou: Como foram as coisas, minha filha? Então ela lhe contou tudo o que aquele homem tinha lhe feito e acrescentou: Estas 6 medidas de cevada me deu, dizendo: Não voltarás vazia para tua sogra. Então disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. A palavra de Deus é como se fosse um pão. Quando nós estamos muito famintas, nós nos alimentamos e esse pão, ele restaura, ele nos regenera. E a palavra de Deus é assim, ela é viva, ela nos alimenta, ela nos regenera, ela nos restaura, ela nos gera conforto, ela nos gera provocações, ela nos gera entendimento, ela guarda segredos. E por ser uma época cheia de tradições, muitas dessas coisas nós não entendemos, que diz aqui, que é relatado aqui nesses trechos. Mas eu vou procurar trazer um contexto relacionado a algumas coisas que nós lemos nesses trechos. Começando por contextualizar novamente, para quem não está acompanhando desde o início, eu vou tentar trazer um pouquinho do que nós já lemos anteriormente. Ruth e Noemi, elas vivem numa terra que não é a delas. Elas são 2 viúvas. Ruth é nora de Noemi e elas estão sobrevivendo à margem literalmente dos campos de Boaz. Noemi traçou um plano audacioso. Ela queria garantir um lugar de descanso, não somente para ela, mas também para Ruth. Então Noemi orientou Ruth a ir até onde Boaz estava, dormir na eira depois da colheita. Ela deveria esperar silenciosamente até ele dormir. Então ela se deitaria aos pés dele e cobriria com a sua capa. Essa ação carrega um símbolo. É aí que eu digo que a palavra ela guarda muitos segredos. Esse símbolo poderoso de se cobrir com a orla da capa de alguém seria um gesto hebraico que diz respeito
alguém dizer assim: estende tua aliança sobre mim, me dá tua sombra, me dá tua bênção. Como eu já mencionei, eu gosto muito de etimologia das palavras, do fundamento. Nós precisamos do fundamento para realmente percebermos onde tudo se alicerça. Então eu gosto de trazer a origem. E quando Noemi, ela sugeriu que Ruth fizesse isso, então era intencional. Era realmente liberar esta palavra, pedir para que Boaz estendesse sobre ela aquela aliança, para que Boaz desse sombra, desse bênção, não somente para ela, mas também para Ruth. Então Ruth, uma mulher estrangeira, sem direitos, se coloca ali aos pés de Boaz, não como alguém que estava ali disposta a seduzir, mas como alguém que pedia. Ela se ofereceu, ela não se impôs, ela se colocou ali de forma vulnerável. Então, isso é muito profundo, né? Uma mulher se permitir ser vulnerável. E o que eu acho mais curioso, ela seguiu todas as coordenadas de sua sogra. Quantas de nós faríamos isso? Tem um trecho que diz que ela diz para Noemi: tudo que disser, farei exatamente assim. Nós temos tantas dificuldades dentro de nós muitas vezes, que por ser sogra nós falamos: não sabe absolutamente nada, eu não vou seguir essas direções, porque o nosso orgulho muitas vezes grita. Mas Noemi sabia o que ela estava fazendo, ela era intencional em suas ações. E quando nós vamos lendo, né, Boaz, ele se intitula como resgatador. Resgatador. E ele ainda diz: tem alguém que é mais resgatador do que eu. Entretanto, eu vou trazer aqui a oportunidade de você se envolver com essa outra pessoa. Mas caso não seja possível, eu vou te resgatar. Isso é lindo demais. Ela teria ali um resgatador, alguém para resgatar ela daquela vida de viuvez. Ela teria alguém para protegê-la daquela condição de uma mulher sem muitos recursos. E essa palavra resgatador em hebraico, novamente, é uma chave, mulheres. Ela é uma chave porque ela traz ali um ensino muito profundo, que significa Goel. O Goel, no hebraico, era o parente responsável por resgatar alguém da pobreza, da escravidão, da orfandade. Não era apenas um familiar, porque quando nós vamos ler lá anteriormente, nós sabemos que Boaz era da família, né, de Noemi. Então, não era apenas um familiar, era muito além disso. Ele era a redenção ali, encarnada. E Ruth clamou a ele: seja tu esse alguém para mim. Uau, isso é muito profundo, né? E ela estava clamando para que ele fosse essa pessoa que iria encobri-la, que iria se responsabilizar por ela. E Boaz, ele não se aproveitou daquela situação, ele honrou o pedido daquela mulher, ele elogiou a sua fidelidade, ele chamou a atenção para a bondade dela, e ele prometeu para ela fazer o que era certo. Aí ele até diz, né, há outro parente mais próximo, né, que ele comenta, mas caso contrário, eu irei assumir essa posição de resgatador. Então, é muito profundo quando a gente analisa, né, tudo que esses trechos nos trazem, essas reflexões. Nós analisamos o quanto Deus ele fala por meio de circunstâncias quando nós realmente somos sensíveis a ouvir. Então, nesta hora, o meu desafio para você é que você possa analisar, é que você possa realmente se perguntar quantas vezes, em nome do seu desejo, você ultrapassou princípios. Porque aqui a gente percebe que nós estamos lidando com pessoas que são vulneráveis, que são justas, que são íntegras, tanto Noemi como Ruth, como Boaz. Boaz nos ensinou nesse capítulo a verdadeira nobreza que está
em se fazer coisas sem esperar algo em troca. Então nós precisamos realmente olhar para esses gestos e nos analisar o que realmente nós carregamos dentro de nós. Quais são as nossas motivações? O que nos faz fazer o que fazemos? Até onde nós ousaríamos ir em prol da fé, daquilo que nós realmente cremos? Quem são os nossos Goel? Será que nós somos Goel de alguém? Nós somos pessoas que poderíamos ser usadas como resgatadoras, resgatadora da injustiça, do abandono. Ou nós temos pessoas que caminham conosco, que são essas pessoas que nos restauram, pessoas que podem ser ponte de restauração nas nossas vidas, que nós damos ouvidos para que essas pessoas realmente elas possam ser canal de bênção em nossas vidas. O que significa para você o descanso? O que significa para você realmente se aconchegar no descanso? É só se jogar no sofá no final do dia? Ou é você realmente depender da direção do Senhor, ouvir a voz da sabedoria que clama, né? Lá em Provérbios diz que a sabedoria grita pelas ruas. Então nós precisamos realmente analisar a honra naquilo que fazemos. Nós somos pessoas que de fato entendemos os princípios, temos fundamentos que fazem com que nós realmente sejamos direcionados por um lugar de revelação, um lugar de obediência, um lugar de dependência, porque o Senhor, Ele está sempre com os olhos fitos em nós, mas nós temos que entender os seus direcionamentos e muitas vezes Ele vai colocar pessoas em nossas vidas que vão ser esses intermediadores, né, esses canais. Então que você e eu possamos refletir, que nós possamos olhar para a palavra e perceber que nós precisamos estar fundamentados em princípios, em valores, em atitudes que realmente são íntegras, são retas e principalmente que nós tenhamos um temor em nosso coração em relação àquilo que o Senhor gerar em nossas vidas. Amém? Te encontro no próximo capítulo. Um beijinho.